E aí, essa é a garantia da gente ter depois, né? Boa noite, todo mundo. Enália. Ali, está todo mundo aí. Tem alguns que estão viajando, falaram para mim já pelo WhatsApp, sabe? Então, vão ver pelo link, né, do YouTube. Deixa a Anália agora abrir o microfone dela. Boa noite, Roberto. Tudo bom? Tudo bom? Você estava falando aí, não pode falar muito lá, você tá meia rouca, meia fanhosa. Fala não. A garganta ainda está muito pesada ainda. Eu não posso falar muito, não. Tá bom. Tá, um beijo. Outro. Boa noite. Boa noite. Vamos orar, então, para a gente começar a aula de hoje. Você ora, amor? Amém, Senhor. Queremos colocar diante de Ti, Senhor, nossos corações gratos pela Sua palavra, pela oportunidade de estar, Senhor, diante dela, estudando, aprendendo, Senhor, e contando com o Senhor, com o Teu Espírito, amém, para guardarmos, Senhor, tudo isso em nosso coração, para ser usado na hora certa, na medida certa, Senhor, que a Sua palavra nos garante que é luz para os nossos pés, Senhor, e queremos andar em luz, Senhor. Por isso, te louvamos por essa oportunidade de estar estudando a Tua palavra, Senhor. Agradeço aqui por cada vida aqui, Senhor, interessado nessa direção, Senhor. Agradecemos, Senhor, porque temos um grupo aqui que tem perseverado, Senhor. E por isso tudo, Senhor, nós te louvamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, hoje, o nosso estudo é João 11. E o versículo, assim, nesse João 11, que eu gosto, é esse que está no versículo 35. E é o menor versículo da Bíblia, esse. Não tem outro versículo maior do que esse, que é Jesus chorou. Se tiver aí algum barulho assim perto de você, você fecha o microfone seu e abre na hora que você quiser falar, tá bom? Para a gente não ouvir o ruído e vocês fiquem preservados na casa de vocês. Então, vamos lá. Na semana passada, a gente... Não vai dar para mim assistir, não. A gente viu João... Vou fechar aqui. João 10, né? E João 10 é o capítulo de Jesus se apresentando como o pastor, né? O bom pastor. E o versículo 11 diz assim: eu sou o bom pastor. Então, ele se apresenta para aqueles que estão ali ouvindo a fala dele, ele fala: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Está lá no versículo 11. E a gente sempre usa o versículo João 10, 10, que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E a gente, estudando a semana passada, lendo desde o primeiro versículo lá direitinho, a gente viu que o versículo João 10, 10 não se refere ao diabo, ele fala: o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir, né? E Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E a gente viu também, estudando, que ali, desde o começo, Jesus está falando do mercenário, ele está fazendo contraponto com ele. Ele é o bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas, mas o mercenário não. Ele não está pensando em cuidar de ovelha, né, em dar a vida. Ele, se o perigo vem, ele larga e salva ele primeiro, né? Então, a gente fez esse contraponto também na aula passada. E vamos lá. Hoje a gente começa com João 11. E João 11 é o 7º sinal no Evangelho de João. A gente aprendeu lá desde o primeiro capítulo que João ele escolheu 7 grandes milagres. E
ele fala, né, que se fosse para escrever, teriam muitos milagres. E se a gente vai ler os outros evangelhos, de Lucas é o mais explicadinho, tem muitos milagres. Mas João escolheu apenas 7. E ele chama esses milagres que Jesus fez, ele chama de sinais. Sinais de quê? Sinais que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias prometido nas Escrituras. E aqui no capítulo 11 vem o 7º milagre, que é a ressurreição de Lázaro. Tem até uma música, né, da Aline, que eu acho muito legal. Então, vamos lá. João 11. Estava enfermo Lázaro de Betânia. Betânia é um lugar perto de Jerusalém, fica mais ou menos a 3 quilômetros de Jerusalém, e o significado da palavra Betânia quer dizer casa da pobreza, casa da aflição. Então, Lázaro, amigo de Jesus, ele ficou enfermo lá. E da aldeia, né, de Maria e de sua irmã Marta. Lázaro é irmão de Maria e de Marta. Então, vamos lá. Lázaro está aqui representando Jesus o amava, Maria é aquela que se prostra e Marta é a que serve. E essas representações aí dentro de uma igreja, né? Lázaro representando a adoração, Maria a humildade, né? E Marta o serviço, esses três posicionamentos tem que ter numa igreja, tem que ter o que adora, tem que ter o que se prostra, que é humilde, e tem que ter o que serve também, né? Isso é sinal que essa igreja ali reunida ali dos irmãos ali em Betânia estava funcionando bem ali. Então, vamos continuar. Então, a primeira notícia aqui no versículo 1 é que Lázaro estava enfermo. Esta Maria, irmã de Lázaro, que vai falar agora, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Essa cena não é descrita no Evangelho de João, mas a gente sabe dessa cena por conta dos outros evangelhos, que está lá, Maria entra na casa, né, e unge os pés do Senhor com lágrima e enxuga esses pés com cabelo. E aí vamos o versículo 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Então, o recado que elas mandaram é assim, ó, Senhor, o nosso irmão está enfermo, aquele a quem o Senhor ama, né? Ele está enfermo. Aí, versículo 4. Ao receber a notícia, disse Jesus, essa, eu vou até encaixar em negrita aqui para ressaltar, né, para a gente. Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então, Jesus, quando recebe a notícia de que o amigo dele, Lázaro, estava mal, ele já fala, ó, não é para a morte essa enfermidade, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por essa enfermidade. Quinto, ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Então, a gente entende que essa é uma família que Jesus tinha um carinho especial por essa casa aí. 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Então, ele não saiu rapidamente de onde estava para ir lá onde Lázaro estava doente. Ele ainda ficou mais 2 dias. Versículo 7. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, mestre,
Ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá, quer dizer, lá ele tinha saído dali daquele lugar, né, daquela região, os judeus querendo apedrejá-lo, né? Havia, a gente sabe que um sinal que havia ocorrido ali nessa região é que aquele cego, né, passou a ver, então ele saiu de lá. Então os judeus falam assim: você vai voltar para lá, o povo que está lá quis te apedrejar. Aí a resposta de Jesus é interessante. Ele fala assim: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. E outra vez, Jesus faz menção ao tempo dele. O tempo dele não é o mesmo tempo que os discípulos estavam ali pensando e confiando, porque ele tinha um tempo. A que ele está se referindo? Ele tinha algo a fazer enquanto estava aqui na Terra. E sempre quando ele fala de dia, que é para andar de dia, enquanto está dia, trabalhais, a gente já viu ele falando sobre isso, ele se refere a de dia é o tempo que ele está no mundo, porque vai vir a noite e a noite não vai poder trabalhar. Então, ele faz menção outra vez aqui nessa passagem, de que o tempo agora é um tempo de trabalhar mesmo, é um tempo de ir, de pregar, de aconselhar, de discipular, né? Mas vai chegar o tempo em que ele não ia poder fazer isso. Então, vamos para o versículo 10. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E aí eu botei aí, entre parênteses, aí de amarelo, que isso aí, que tem de amarelo aí, queridos, não está na Bíblia, tá? É um adendo aí que eu vou fazendo para lembrar, para a gente falar aqui. Então, período da luz, Jesus está, é o de dia. Período da noite, das trevas, ele se refere ao tempo em que ele não estará mais na terra. Então, os discípulos falando, você vai voltar lá naquele lugar apedrejado? Ele fala, não, mas é de dia, é o tempo do dia, né? O tempo que eu estou aqui, é o tempo de trabalhar, né? 11. Isso dizia, e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. 12. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Eles não entenderam o que Jesus tinha falado, né? Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que Jesus estava falando do repouso do sono. Então, Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Aí, versículo 15: e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Aí eu botei em negrito aí também, para ficar bem em caixa alta, tudo, né? Então, há problemas aqui, no caso aqui é a morte de Lázaro. Quem é Lázaro? Lá no primeiro versículo fala, é aquele a quem Jesus amava. Então, às vezes, aí eu abro aqui um parêntese aqui, né? Às vezes, querida, os incômodos que a gente está sujeito na nossa vida, às vezes coisas que ocorrem, nem sempre é para derrota, para tristeza. Nesse caso aqui, Jesus já está avisando, é para que o nome dele seja glorificado. E aqui eu acho interessante que ele fala assim, Lázaro morreu. Aí no 15 ele fala assim, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse. Ele vira para os discípulos e fala assim, e eu me alegro por causa de vocês. Sabe por quê? Para que possais crer. Então, Jesus está vendo ali um motivo, aquela morte do amigo dele é o motivo que vai fazer os discípulos que andam com ele que creiam. Então, tem coisas que acontecem na nossa vida que não são para derrota, nada. Às vezes, o que Deus permite que aconteça em nossa vida
é para quem está do nosso lado creia, é para que gere esperança em pessoas que às vezes já perderam a esperança, que gerem motivo da pessoa falar assim, nossa, Deus faz milagre mesmo, sabe? Então, por isso que a palavra de Deus fala assim, em tudo dai graça, porque quando a gente está passando no meio da tempestade, da turbulência, eu não sei como é que está a tua vida, mas eu sei, a minha passa, a minha tem tempestade, tem turbulência, mas a palavra de Deus fala para que a gente não murmure nessa hora, sabe? Assim, porque a gente não sabe o que vai acontecer, como Deus vai usar esse momento em que a gente está passando para que ele receba o louvor, para que as pessoas à nossa volta, família, amigos, né, conhecidos, creiam. A gente não sabe o que Deus vai fazer com a tempestade em nossa vida, né? Então, como a gente não sabe, então parar de murmurar, parar de ficar triste e engrandecer o nome do Senhor, né? Então, ele está aqui falando, ó, eu estou alegre, Lázaro morreu, eu estou sacrificando Lázaro nesse momento, mas é para que vocês possam crer, mas vamos ter com ele. Aí eu botei aqui em amarelo aqui uma coisa que eu conversei com a Adalberto hoje. Intimidade pressupõe ser incomodado. Aqui, Jesus está usando a morte de Lázaro, ele podia não ter deixado Lázaro nem morrer naquele momento, né? Mas ele usou a morte de Lázaro para que o nome dele fosse glorificado, para que outros crescem. Aí a gente lembra de Jó, né? Jó também, né? Jó vivia lá, né? Aí Satanás, né? De se andar a terra, vai. Ele te serve bem porque ele tem tudo. Aí o Senhor fala com ele, ó, pode tirar tudo, mas não tira a vida dele. E aí o inimigo das nossas almas faz um arraso... Mas não toque nele. Faz um arraso na vida de Jó. E ao final lá, né, são 42 capítulos, no último capítulo, Jó fala com Deus assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem, quer dizer, aquela turbulência toda gerou uma fé, gerou uma crença na vida de Jó que não tinha antes da turbulência. Então, às vezes... Ele era firme. E ele era firme. Eu não sei por que eu estou falando muito, assim, frisando tempos de turbulência, tempos de tristeza, tempos de tempestade na nossa vida, mas fique firme aí. A gente não sabe o que Deus pode usar com o que acontece, né, nessas turbulências na nossa vida. Que tudo seja para o louvor, glória e honra do nome dele, sabe? Amém. A intimidade pressupõe ser incomodada. Eu botei aqui, eu falei com o Adalberto, Lázaro foi incomodado, né? Morreu, né? E às vezes eu falei, amor, a pessoa íntima da gente, ela pode nos incomodar, né? Porque é íntimo, é amigo, né? Tem a liberdade. Tem a liberdade de usar a gente, né? Amigo é assim, às vezes está necessitando de madrugada, né? Aí, se é amigo mesmo, se é íntimo, ele não se preocupa em incomodar, não. Ele pega o telefone, ele liga, ele aparece na casa, né? Então, essa intimidade, o Senhor quer que a gente tenha essa intimidade com ele, de não se preocupar em interromper. Eu cresci muito assim, falando assim, ouvindo, né, pequena? Não fala isso com Deus, não, que Deus não está incomodado, não incomoda Deus com isso, não, que ele tem muita coisa para tratar no mundo, né? Isso aí é muito pouco. E depois eu vi que não, que Deus quer que eu fale, que eu incomode mesmo, nas pequenas coisas, nas médias, nas grandes. Ele gosta que eu tenha intimidade com ele, que eu leve tudo a ele. Então, vamos ser íntimos aí. Continuando. Versículo 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrermos
com ele. Tomé é muito gozado, né? Tomé, deixa eu ver aí, né? Ele fala, né, para crer, né, o sinal, né? O Tomé é desse assim, né? Vamos lá também, então a gente vai morrer também com Lázaro, né? Aí, 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Aí eu botei aí em amarelo aí 4 dias. E aí tem um parêntese aí dentro desses 4 dias. A gente falou que é sinal, né? João escolheu sinais. E esse 4 aí tem uma explicação. Pressuponha-se a essa época que a pessoa morria, mas até 3 dias poderia ser que ela poderia acordar. Hoje a gente sabe que as pessoas têm uma certa doença que para de respirar, né? Fica e dá como morto e não está morto. Então, nessa época aí, eles criam assim: até 3 dias a pessoa pode voltar a si, mas 4 dias não mais. Aí está morto mesmo, está morto mesmo, né? Então, não é coincidência que Jesus chega até Betânia, ali, na casa dos amigos, ali, com 4 dias de Lázaro já sepultado. Ele queria mostrar mesmo que ele estava para fazer um sinal, um milagre, que não poderia ser classificado como uma coincidência. Ele talvez não estava morto, não, né? Aí as pessoas poderiam pensar, mas com 4 dias enterrado, ninguém pensava isso. Todo mundo já tinha entendido que estava morto. A palavra dele, que falou que estava dormindo. Morto mesmo. Já estava dormindo mesmo. Ele falou que estava dormindo e estava mesmo. Isso. Acordou? Mas com 4 dias, não. 4 dias. Já estava fedendo. 18. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios. Aí eu botei na nossa metragem, né? 3 quilômetros, cerca de 3 quilômetros perto de Jerusalém. Então, ele levou esse tempo aí. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Então, a casa de Marta e Maria e Lázaro estava cheia de gente, né? Tinha gente ali que foram para consolar as 2 irmãs que haviam perdido o irmão. 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, e eu botei também em negrita aqui, porque eu quero parar um pouquinho aqui nessa Marta aqui falando com Jesus. Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Ela vai para Jesus. Porque ela acompanhou a vida de Jesus, ela sabia que Jesus fazia milagre. Então, ela cria que se Jesus estivesse ali do lado, Jesus teria curado a doença e ele não teria morrido. Então, ela chega e confronta Jesus. Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Aí, depois, ela cai em si, né? Aí ela completa, assim, para disfarçar um pouquinho a cobrança. Aí ela fala assim, mas também eu sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Então, ela crê, né, que os mortos ressuscitarão no último dia. Ela crê nisso. Ela não sabia que Jesus ia fazer um milagre ali naquele momento com o irmão dela. Continuando. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Ele, outra vez ele se apresenta assim, ele se apresentou, eu sou a água, eu sou o pão, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o bom pastor, e aqui ele surge com outro eu sou, de identidade dele. Eu sou a ressurreição e a vida.
Ele está virando para Marta. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aí eu peguei de uma live que eu estava vendo hoje, essa frase aqui, ó. Quem nasce uma vez, morre duas. Ou seja, morre a morte nossa, Física que todos espiritual. nós, a física e a espiritual. Agora, quem nasce duas vezes, quem nasce fisicamente lá, da barriga da mãe, e depois nasce do espírito, quando aceita Jesus como Senhor, aquele que morreu na cruz pela minha vida, pela tua vida, pela vida de quem aceitar o que ele fez. Qualquer pessoa. Gil, mas o pior que tem no mundo, cheio de maldade, Jesus morreu para esse também? Morreu. Para Deus, basta que aceite a Jesus lá naquele sacrifício na cruz. Então, para Deus, é esse o ponto, o parâmetro que Deus colocou. Às vezes eu quero me intrometer, sabe, nesse parâmetro. Eu falo, mas fulano merece, porque fulano tem a índole má, é ruim mesmo, não merece, Senhor. Tem aquele bonzinho lá que merece mais, mas não. O parâmetro de Deus é para quem aceitar. E aí eu botei, quem nasce duas vezes, morre uma só, porque morre o corpo, mas depois vai ressuscitar no último dia, né, que é o dia programado pelo Senhor. Aí eu botei, eu achei isso aqui legal que o pastor Samuel falou, sabe? Eu botei aqui também. E ele continua falando para Marta, e todo que vive, crê em mim, não morrerá eternamente. Ele está repetindo, ó, o que crê em mim, ele vai viver. Então, os nossos que morreram, nós aqui, se cremos, a gente não vai passar pela segunda morte. A gente vai ressuscitar. E isso é uma esperança para o meu coração, isso é esperança para o coração de todo mundo, né? Aqueles nossos queridos, a gente ainda vai ter um encontro com eles, que a gente vai para o mesmo lugar que eles estão, né? Crês isso? Ele fala assim para ela, crês isso, Marta? Aí ela responde, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se a Marta, saiu de perto dele e foi lá, chamou a Maria, sua irmã, e lhe disse em particular. Foi lá bem baixinho, né? Estava cheio de gente a casa. Ela falou, o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Quer dizer, Jesus ainda não tinha entrado ali no bairrozinho deles, né? Ele estava mais afastado. Então, a Marta fala no ouvido da irmã, ó, o mestre chegou. Então, a Maria se levanta e vai lá ao encontro de Jesus. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo do irmão para chorar. Eles não estavam sabendo que ela estava saindo para ir ao encontro de Jesus. E olha aqui que interessante quando Maria se encontra com Jesus. Eu quero que você preste atenção aqui. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. É a mesma frase da Marta. Só que a Marta, ela fala num tom de cobrança para Jesus. Já a Maria, ela aciona um lado que não tinha sido acionado ainda de Jesus, sabia? Ela vai, ela se joga aos pés dele, né, comovida, e ela fala, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido, não teria morrido. Jesus, olha, eu acho assim, a reação que é interessante, por isso que a gente percebe que o tom foi diferente, que a reação foi diferente. Por isso que eu falo, o tom que a gente fala produz reação diferente.
A Marta chegou cobrando, Senhor, se o senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria fala a mesma frase, mas ela fala num tom diferente. Aí, o que acontece com Jesus? Na outra, com Marta, Jesus fala assim, Marta, eu sou a ressurreição e a vida, crê nisso. Ele vai consertando o que ela falou, né? Falando com ela quem ele é. Agora, olha Jesus agora, depois de ouvir Maria, falando a mesma frase que a irmã tinha falado. Olha o que é a reação dele. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim, os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. O fato dela chegar chorosa e se jogar aos pés produziu uma reação em Jesus diferente. Interessante, né? E perguntou... Oi, Sil. Oi. Sil, Fala, a gente pode ver nessa reação de Maria que mesmo na tempestade, na dor, a autoridade que ela tinha, a submissão que ela tinha a Jesus não mudou. Não mudou. Ela chegando e se lançando. Isso. Mesmo no meio do luto, né? Ela continuou se prostrando, né, aos pés dele. Isso. E aí eu queria que a gente pegasse, sabe? Que a gente pegasse essa chave também que Maria usa. Maria usa essa chave, ela já conheceu Jesus chorando, lavando o pé dele, chorando, enxugando o pé dele com o cabelo dela. Olha o jeitinho de Maria chegar diante de Jesus. Aqui ela chega chorosa também, ela fala, Senhor, se o senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Já a Marta já chega impetuosa. Senhor, se o senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Tipo assim, por que o senhor não estava aqui? Mas antes de falar, ela faz o quê? Ela se antes de falar, ela se rende, né? Se rende. Sim. E você pegou a chave? Ó o que acontece depois que ela faz isso com Jesus. É isso que eu queria que a gente pegasse isso aí, porque nisso aí tem uma verdade de Deus. O jeito que a gente chega diante de Deus produz uma certa reação no nosso Deus. Se a gente chega se lançando aos pés, se humilhando, é um tipo de resposta que a gente obtém de Deus, diferente daquela resposta assim, tipo assim, Senhor, eu sou dizimista, eu faço tudo certinho, eu estou ali em todos os cultos, faço tudo e só deixo isso acontecer comigo. Isso é um jeito de eu chegar. Agora tem um jeito de Maria chegar. Vamos lá para ver que eu quero... E Deus com o povo dele, né? Numa situação que o povo passando aperto, Deus fala, se esse povo se humilhar, isso, me buscar de todo o coração, então, eu vou até a ele, sararei a terra. Eu virei, né? Ficarei com ele, sararei a sua terra. Olha que interessante, né? Deus já deu lá uma dica lá e Maria pegou aqui, ó, rapidinho aqui. Aí ele perguntou para ela assim, onde o sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Aí Jesus chega lá, chorou. Eu acho tão bonitinho Jesus ter chorado. Como está o coração de Jesus? Vamos ver. Ele, antes de chegar lá, ele fala assim, Lázaro morreu. Essa morte é para que o meu nome seja glorificado, para que vocês creiam. Jesus já está sabendo de tudo. Mas Jesus aqui no meio da comoção ali de Maria se jogando nos pés dele, chorando, o que acontece? Ele chora também. Ele chora. Participa da dor. Da dor. Porque ele entende, eu botei assim, ele entende tudinho que acontece com a gente. Sabe, querido, quando a gente está passando algum problema e a gente pensa que o nosso Jesus não entende, porque ele é Deus também, junto com Deus, ele está longe, ele não vai entender nada, isso é engano, querido. Porque ele veio como homem, ele foi 100% homem, e ele é 100% Deus. Ele entende
o que a gente fala com ele, o que a gente está sentindo no nosso coração, e ele se comove junto com a gente também. Aqui, Jesus chorou, não quer dizer que ele entrou em desespero, porque não sabe o que fazer. Não, a gente sabe que ele sabe o que vai fazer. Ele não está desesperado, ele está ali junto, comovido. É aquele choro assim, eu estou entendendo, eu estou junto com você, eu estou entendendo a sua dor. Aí eu botei aqui, Jesus focado em gente e não em resultado. Então, Jesus, ele olha para a gente, como a ovelha, o bom pastor que entende, que sabe da necessidade da ovelha, que conhece, que cuida. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Vamos para o 36. Isso aí faz lembrar também o Consolador que ele deixa, né, que intercede por nós quando não sabemos orar e não temos a direção para orar. E ele fala, né? Eu vou para que venha o Consolador. Se eu não for, o Consolador não vem. Então, depois de Jesus ter ido para junto do Pai, a gente entende que ele deixou alguém no lugar, que é o que habita dentro da gente e que entende a gente, entende direitinho. Igual Jesus entendeu aqui o coração de Maria, o Consolador, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele entende direitinho. E vamos deixar aquela história de que eu cresci ouvindo que Deus não tem tempo para a gente, só tem tempo para o outro. Não. O nosso Deus, ele nos entende, ele ouve, ele sabe direitinho o que a gente está passando, e a gente pode falar com ele, e ele chora com a gente, viu? Aqui, ó, esse versículo aqui não está à toa, não. Jesus chorou. Ele quis, a Bíblia quis aqui deixar, aqui Deus deixou isso aí claro na palavra dele, que o nosso Deus, ele entende a gente, ele sente a nossa dor. É isso que eu queria que ficasse no teu coração, sabe? Ele entende a nossa dor. Talvez quem está do nosso lado aí, dormindo na mesma cama, né, conversando, sendo amigo íntimo, tudo, não entenda. Mas o nosso Deus, ele entende direitinho. Então, vamos lá. 36. Então disseram os judeus, quando viram Jesus chorar, né? Eles falaram assim, vede quanto o amava, ó, ele amava mesmo, está chorando pelo Lázaro, né? Mas alguns objetaram, não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer que este não morresse? Aqui são os que estão falando igual Marta, né? Falando aqui. Jesus agitando-se novamente em si mesmo, e aqui hoje eu estava ouvindo que esse agitando-se aí, o pastor falando assim, é tipo aquele agitar-se assim, com raiva, assim, tipo que aquele moço, o personagem do Incrível Hulk, que ele ia assim, ficava assim, tomado de raiva para virar o Hulk. Na raiz da palavra hebraica é esse agitar-se aí, novamente em si mesmo. Quer dizer, ele se encheu daquela agitação, daquela coisa, daquela força, porque nesse momento Jesus ia lutar contra a morte. Então, essa agitação, assim, sabe? Ele se encheu de força por dentro, que ele ia brigar, ele ia gritar, sai morte daí desse corpo. Muito interessante, né? Quando vai pela raiz da palavra, né? Então, Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, era este uma gruta, e cuja entrada tinham posto uma pedra. A gente lembra que os cemitérios eram em grutas e fechavam com a pedra, né? Então, ordenou Jesus, tirai a pedra. Ele falou, deve ter sido alta. Aí Marta logo chegou, né? Marta, a irmã, né, de Lázaro, chegou para ele e falou, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias, né? Vai dar mal. Quando tirar essa pedra aí, ele vai sair correndo. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus?
Ele virou para ela novamente. Ele não tinha falado com ela pouco tempo ali atrás, quando creia, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Ele falou para ela. Aí ele volta a frisar: eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Então, ele estava ali também mostrando um modelo, né? Um modelo de antes de milagre. Antes de milagre, eu já agradeço. Ah, não tem milagre ainda na minha mão, não. Eu já ergo os olhos para os céus e já falo: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu já glorifico a Deus antes do milagre acontecer. Olha outra chavinha aí, viu? Vai pegando as chaves que tem nesse capítulo 11 aí. Aí, 43. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Primeiro ele manda os que estão ali perto, vai lá, tira a pedra. Aí Maria: Senhor, não pode tirar que já cheira mal. Aí depois que tiram a pedra, ele grita: Lázaro, vem para fora. Eu botei aqui em amarelo, aqui observação para a gente. A esperança do cristão é a ressurreição, porque ele fala: eu sou a ressurreição e sou a vida. Aquele que crê em mim não fica morto, ele ressuscita. Essa é a nossa esperança. 44. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então, a gente entende que nessa época, quando a pessoa morria, eles envolviam em atadura o corpo todo, né? Então, ele deve ter vindo pulando, né? Não podia, né? Veio, saiu de lá de dentro daquela gruta. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Aí eu acho muito interessante. Ele estava morto, ressuscitou, e a primeira palavra que Jesus fala em relação àquele que estava morto, fala assim: desatai-o e deixai-o ir. Liberta ele, para ele ir, para ele avançar, para ele... Aí eu fico pensando também naqueles que nascem de novo, liberta e livre. A libertação, a ideia de Deus é para que você vá caminhar, sai dali e seja livre. Essa é a libertação em Deus. Aqueles que nascem de novo, não é para a gente atar... Essa libertação é para você sair do jugo, do pecado. Mas e a liberdade também tem aquele assim, empurrar de Deus assim, vai, desata ele, tira o que está aprendendo e deixa ir, deixa avançar. E também, eu como morta ali, no lugar de Lázaro, eu tenho que entender também que não é para ficar parado mais não, né? Nasci, ressuscitei, pronto, pimba, vamos avançar, não vamos ficar parado no mesmo lugar. Quem fica parado no mesmo lugar parece que está morto, né? Ó, desata e deixa ir. Continuando. 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Ó, ele não falou? O milagre lá, seria para glorificar o nome dele, muitos creriam, aconteceu. 46. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Então, outros não creram. Isso acontece? Na sua palavra, no seu testemunho, tem os que creem e tem também os que não creem.
Ah, isso aconteceu até com Jesus, querido. Nem todo mundo vai ouvir, vai crer. Mas aquele que abriu o coração, ó, desata e deixa aí. Avança, fica liberto. 47. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio, né? Convocaram aquela reunião dos líderes ali para conversar. E disseram: que estamos fazendo? Uma vez que este homem opera muitos sinais. Então, já estão ali na conta, né? A resistência dele é que Jesus toda hora Jesus, dizendo, toda hora. Eu sou pai, sou filho do pai, sou filho de Deus. E eles não aceitavam, por causa da religiosidade. Sim, eles não queriam o povo seguindo Jesus também, Também. né? Perder gente, perder seguidores. 48. Eles continuam falando: se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Olha a preocupação do sujeito. Perder poder. Jesus não pode continuar fazendo milagres, sinais, não, porque a gente vai perder poder. Porque o povo vai crer nele, vai seguir a ele, vai deixar a gente perde poder. 49. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: teve um ali sensato, vós nada sabeis. Nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha perecer toda a nação. Essa revelação aqui, um homem morrer pelo povo, isso aqui foi Deus que deu essa revelação a ele. Havia de um homem morrer pelo povo para que a toda a nação não perecer toda a nação. Aqui são eles. Caifás, porém, ele e um o sogro eles, era sacerdote no mesmo ano, era uma trama que tinha ali de politicagem, isso é política pura. Sim, amor, mas ele aqui está falando de uma revelação. Vai um homem morrer por toda a nação. Ele não está entendendo esse segredo, claro, sim, mas ele está falando algo de Deus. Está falando aqui. Vai morrer, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha perecer toda a nação. Ele nem sabe que Jesus ia fazer isso. Sabe? Ele não sabe, mas ele falou. Ele meio que profetizou. Nos nossos dias, a gente fala de profecia. 51. Ora, ele não disse isso de si mesmo. Ele não falou dele mesmo, ele não tem essa clareza, essa sabedoria. Mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, ele profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. E aí a gente acrescenta mais ainda, não só aqueles dali, daquele tempo ali, daquele ano ali, que viviam ali naquele lugar. Não, ele morreu por aquela nação e por todos nós que o aceitamos, que esse sacrifício de morrer e ressuscitar foi pela nossa vida. O sacrifício dele não alcançou só a nação ali de Israel, veio até a gente. 53, desde aquele dia, resolveram matá-lo. Matá-lo. Então, ali eles já não queriam mais prender Jesus, fazer Jesus ficar calado, não. Ali eles já estão se preparando para matar Jesus. Logo depois, a gente sabe que isso logo depois daí ocorreu, né? Mas aqui eles decidiram, não tem jeito não, a gente não adianta segurar, esse moço aí vai continuar fazendo e a gente vai matar. 54, de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto,
para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Quer dizer, Jesus meio que saiu, né, da frente dos acontecimentos e se recolheu. 55. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa, para se purificarem. Lá procuravam Jesus, e estando eles no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele a festa? Porque todo judeu participa da festa da Páscoa, né? Então eles ficaram lá procurando. Será que ele não vai vir, não, na festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de o prenderem. Então, aqui já é o finalzinho do ministério de Jesus. A partir daqui, a gente já vai ver Jesus já se posicionando, se preparando, a instrução daqui, a partir daqui, é mais com os discípulos, ele já fica mais com os discípulos, já fala as últimas palavras, já preparando os discípulos para a morte dele. Então, aqui, o público aqui, acaba aqui, na ressurreição de Lázaro, e ali os judeus resolvem matá-lo, né, os líderes. E aí ele se retira porque ele ainda tem algo a fazer com aqueles discípulos dele, principalmente os 12, que ele dá instruções do que eles iriam fazer, o que ia acontecer. Então, a partir daqui, o ministério dele meio que se recolhe, já vem mais como mestre, ensinando e já falando o que havia de acontecer. Glória a Deus. Nossos alvos, alguém quer falar alguma coisa? Ou a gente fala depois, pode ser? Vamos orar aqui. Família, Brasil, Israel. Queridos, eu tenho ido nas manifestações. Dalberto fechou o olho aqui. Eu tenho ido orar. Eu oro lá, eu declaro, eu fico assim, o que tiver de acontecer, eu vou estar submissa ao que Deus fizer, mas eu tenho declarado, eu não sei se vocês têm acompanhado, toda vez que a gente ora pelo Brasil, eu sempre falo de cair as máscaras, da verdade aparecer, e isso Deus colocou no coração para orar pelo Brasil, nessa direção, né? Muitas coisas cobertas, muitas coisas escondidas. Aí eu falei, Senhor, mesmo que fira o meu coração, naquilo que eu tenho acreditado, que eu tenho visto, mas que a verdade apareça, porque o Senhor é verdade, né? E que a mentira seja descoberta. E tenho orado, eu tenho ido lá nas manifestações e falo com Deus lá também, porque lá a gente também ora, sabe? Aí tem falado com Deus, Senhor, que a mentira seja descoberta, e que as coisas não fiquem cobertas, né? E tem orado. Então, chamo você para se juntar, sabe? Não a ficar quieto vendo a banda passar, não, mas colocar a sua família, colocar a sua vida diante de Deus e colocar essa nação diante de Deus, sabe? Para não ser entregue, né? A gente precisa estar pedindo misericórdia a Deus. Então, com essa fé, com essa instrução, a gente chega lá diante do altar de Deus e coloca. Lembrando que o Senhor, Ele sabe o que está no nosso coração, Ele entende, né, a aflição, Ele entende tudo. Então, a gente coloca diante dEle. Amém? Senhor Deus, nesse momento nós queremos colocar a nossa família, a nossa parentela, o mais distante de nós, Senhor, a gente quer colocar diante de Ti, para que Tu acolhas, Senhor, cada um, que Tu guardes, Senhor, nesse momento, Senhor, principalmente aquele que veio ao nosso coração, à nossa mente nesse momento, que Tu estejas intervindo, Senhor, não deixe que nenhum se perca. Cuide, Senhor, acolha, supra as necessidades. Senhor, faz como Jesus aqui fez nesse capítulo, sabe? Que faça um milagre,
perto do nosso parente, para que ele creia, para que ele aceite a Jesus como Senhor. Não sei, Pai, o jeito que o Senhor pode dar, mas, Senhor, a gente quer colocar cada um dos nossos parentes diante de Ti, no Teu altar, pedindo por misericórdia, clamando por essas vidas, Senhor Deus, que haja conserto, Senhor. Se eles estão em caminhos errados, que o Senhor restaure a caminhada, Senhor Deus, dos nossos parentes, Senhor. Não deixe que eles pereçam, Senhor Deus. Não deixe, Senhor Deus, que eles continuem no caminho errado. Senhor, e também aqueles que estão no caminho certo também, dos nossos parentes, mas estão passando por momentos difíceis. Ó Pai, que o Senhor sustente cada um, que a fé não esmoreça, que a fé seja restaurada, que eles consigam, Senhor Deus, lutar, acreditar, Senhor Deus, clamar a Ti, Pai. Aumenta a medida de fé de cada um, Senhor Deus, para eles serem guerreiros junto com o Senhor e vencer, Senhor Deus, essas batalhas, essas tempestades, esses tempos de aflição, Senhor Deus, em nome de Jesus. Pai, nós colocamos a nossa nação diante de Ti, Senhor. Tempos difíceis, tempos de incerteza, tempos, Senhor Deus, em que vemos um povo Teu triste, Senhor Deus. Mas, Pai, em nome de Jesus, nós ainda declaramos que o Senhor é Deus sobre nossa nação. Os Teus propósitos não acabaram. O Senhor está vendo todas as coisas. Temos pedido ao Senhor há meses, ó Pai, aqui toda segunda, como um grupo que ora a Ti, temos falado, Senhor, que caiam as mentiras e que restabeleça a verdade. Senhor, nessa semana toda eu vim ouvindo falar sobre a Tua justiça, que a Tua justiça venha. A gente tem estudado sobre a Tua justiça, que o Senhor é o justo juiz. Portanto, Senhor Deus, é ao justo juiz que recorremos, Senhor Deus. Intervenha na história da nossa nação, Senhor. Não permita, Senhor Deus, que a nossa nação, Senhor Deus, seja motivo de piada no mundo afora, seja motivo de escárnio, Senhor, em nome de Jesus. Restaura, Senhor Deus, a verdade na nossa nação, restaura, Senhor, os princípios, restaura os valores, que todo trono erguido, Senhor Deus, contrário à Tua vontade na nossa nação, seja desfeito, em nome de Jesus. Nós queremos declarar que o Senhor é Deus sobre a nossa nação, é Deus, ó Pai, sobre o Brasil. Senhor Deus, nós concordamos com a palavra profética que tem sido proferida pelo mundo todo a respeito dessa nação, que essa nação é celeiro de missionários no mundo todo, que essa nação vai alimentar, que daqui vai sair o trigo para alimentar as outras nações. Senhor Deus, nós declaramos, ó Pai, que essa palavra que tem sido proferida pelos Teus filhos, Senhor, em toda a face da terra, nós cremos na Tua palavra. Cremos no Teu poder sobre a nossa nação, Pai. Em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor abençoe toda a liderança, Senhor Deus, sobre a nossa nação. Aguarda a vida, Senhor, de cada um. Constrange aqueles que estão agindo de maneira errada. Restaura aqueles que estão fazendo certo, ó Pai. Em nome de Jesus, nós colocamos o Brasil, Senhor Deus, diante de Ti. Pai, nós queremos colocar também Jerusalém diante de Ti. Que os muros de Jerusalém fiquem intactos, sejam erguidos, que o inimigo não possa acessar a cidade que o Senhor tem falado, que é a Tua cidade, que dali acontecerá coisas grandes para o mundo todo. Nós oramos pela paz de Jerusalém, pela paz de Israel. Senhor, nessa oração, a promessa Tua, na Tua palavra, que quando a gente ora por Israel, pela paz,
o Senhor vem com a tua paz sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa as nossas vidas, ó Pai, diante de ti. Temos estudado, Senhor Deus, não para cumprir horário, cumprir dia, Pai, mas que essa palavra que temos aprendido, que ela possa fortalecer o nosso espírito diante de ti, que ela possa nos dar força para a gente avançar, para caminhar, Senhor Deus, em nome de Jesus, e para ser bênção naqueles que caminham junto com a gente ou que cruzam o nosso caminho no nosso dia a dia. Senhor, usa esse alimento que temos digerido aqui a segunda-feira como esse grupo, ó Pai, como um grupo unido no só propósito de estudar a tua palavra. Usa esse estudo, usa isso que está sendo semeado, gerado em nosso espírito para teu louvor, que o teu nome seja engrandecido, que o teu nome seja honrado através daquilo que o Senhor tem semeado em nosso coração. Pai, receba todo o louvor, toda a glória, toda a honra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus é bom. Amém. Bom. Glória a Deus. Deixa eu parar aqui. Glória a Deus.